vocês precisam conhecer profundamente a história que vocês vão contar para poder transgredir, porque vocês vão transgredir com muito maior segurança e muito mais assentados. Você não precisa contar a história exatamente como foi, até porque isso não é tarefa nossa. A realidade, os fatos, isso é tarefa do historiador. A nossa missão é outra. A nossa missão é transmitir essa história, mais ou menos como ela foi, para o público, para emocionar. O nosso objetivo é emocionar, é interessar o público nos aspectos mais afetivos da história, mais emocionais e emocionantes da história. Agora, para a gente fazer isso e para a gente inventar ou até reproduzir ou transfigurar, a gente precisa saber muito bem do que está falando. Então, essas minisséries históricas, eu quero que vocês saibam o seguinte: não foi um livro, nem um artigo de jornal sobre o qual elas foram baseadas. Não, nós lemos tudo, rigorosamente, tudo que foi publicado sobre os modernistas. Não só lemos, como estivemos em contato com as pessoas que escreveram. Fui ler as cartas que a Anita Malfatti escrevia para o Mar de Andrade, tentando pensar, porque evidentemente o interesse deles não é, tentar os sentimentos dela, o que ela sentiu a respeito da exposição da Tarsila em Paris, entendeu? O impacto que foi para ela, que afinal de contas tem um papel tão fundamental no modernismo brasileiro, sabe? A Anita Malfatti é uma pintora da maior importância neste país. A gente foi ler a correspondência, porque é na correspondência que está a emoção. Então, tudo isso para dizer para você o seguinte: leiam tudo, desconfiem de todas as informações, chequem tudo, vão atrás. Na verdade, o que a gente faz é criar e recriar, entendeu? E apresentar ao público, devolver ao público assim, um panorama, assim, um painel de um momento histórico, de um período ou de um movimento, né? Nisso nós fizemos em relação a Um Só Coração, em relação a JK, atrás de cada minissérie histórica. E, em geral, elas têm assim, elas variam de 48 a 52 capítulos. Existem pesquisas de ano. No JK, nós trabalhamos 2 anos. E isso que nós fazemos, na verdade, é fascinante, porque nós contamos uma história. E nós, muitas vezes, despertamos um interesse, contamos uma história com H minúsculo, tendo como pano de fundo a história com H maiúsculo, e mobilizamos interesse no público para que ele procure as fontes históricas e ele vá realmente se informar dos fatos como de fato eles aconteceram. Na época de Um Só Coração, o que aconteceu foi, houve um afluxo de público aos museus em São Paulo como jamais tinha acontecido. Porque, na verdade, você não está contando só a história, sabe, do modernismo enquanto conceito estético. Você está contando a história de pessoas que construíram o modernismo e que viveram, que tiveram histórias de casamentos e de histórias de ser abandonado, de se apaixonar, de ser traído, e reconstruir a história, e de assistir, sabe, de ver no caso da Tarsila, de ver o Oswald com a Pagu, isso. Então você tem histórias humanas assim fantásticas. O público tem que acreditar em vocês. Tem que acreditar naquilo que vocês vão passar. E o público vocês têm que, sobretudo, saber e aprender a emocionar o público, porque vocês não têm ilusões. Vocês não têm ilusões. Se a gente, no primeiro capítulo de uma minissérie histórica, não importa qualquer que seja ela, se você não der a dose do romance, o público não vai minimamente se interessar. Porque, na verdade, ele é mobilizado pela emoção.